movimento da Reforma Protestante foi um dos momentos mais significativos e transformadores na história não só do mundo ocidental, mas do mundo inteiro. E até hoje ainda nós experimentamos o impacto de tudo aquilo que aconteceu no século XVI. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco a respeito da Reforma Protestante e especialmente lições que nós podemos aprender e como nós podemos refletir na busca por uma nova reforma. Meu nome é Jorge Noda e eu creio que esse é um momento muito especial para refletirmos neste grande movimento que aconteceu no século XVI. Quando nós refletimos sobre a reforma, imediatamente vem à nossa mente tudo aquilo que aconteceu, especialmente através do reformador Martinho Lutero. Ele era um monge agostiniano da Alemanha e ele, a princípio, era um católico conservador e extremamente zeloso e dedicado, mas com o tempo ele começou a ficar incomodado, especialmente com uma questão que estava prevalecendo na Idade Média, que era a questão da venda das indulgências. E aqui eu gostaria de falar, antes de analisarmos com mais cuidado essa questão daquele momento em que Martinho Lutero estava vivendo, lembrar que o cristianismo ele surgiu como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Quando Jesus desenvolveu seu ministério, deixou bem claro de que ele de fato é o Messias prometido, aquele que veio trazer salvação através do seu sacrifício da cruz e a sua ressurreição. Ele deu à igreja a missão de proclamar a mensagem do Evangelho, de que a salvação é somente pela fé nele, em Cristo, na sua obra redentora na cruz, e que o próprio Jesus deixou com a igreja a missão de proclamar este Evangelho. E os seus apóstolos, especialmente Pedro e depois Paulo, divulgaram o Evangelho de uma forma que houve um imenso alcance. E no primeiro século, uma parte significativa do mundo mediterrâneo foi alcançado com a pregação do Evangelho. A igreja se desenvolveu, cresceu, muitas vezes debaixo de privações e de perseguições, mas por todos os lugares nós vemos a manifestação poderosa do Espírito Santo trazendo transformação na vida das pessoas, das famílias, das cidades. O fato é que o cristianismo se expandiu, ao mesmo tempo chamou a atenção das autoridades romanas, especialmente quando eles perceberam que os cristãos não estavam dispostos a reconhecer a divindade de César. E isso então provocou um movimento de perseguição, às vezes bem localizado, às vezes bem abrangente no Império Romano. Foi uma época de martírios numerosos e até hoje nós ouvimos falar sobre os mártires nas arenas romanas. Mas ao mesmo tempo o cristianismo cresceu, se desenvolveu a tal ponto que em 313 depois de Cristo o cristianismo foi declarado pelo imperador Constantino, que havia se tornado cristão, foi declarado um edito de tolerância que não seria mais permitido perseguir cristãos no Império Romano. E em 380 depois de Cristo o imperador Teodósio decretou que a religião cristã era a religião oficial do Império. Muitos historiadores reconhecem que esse não foi um momento muito positivo na história da igreja, porque a partir daí a igreja não era mais perseguida, ela estava no poder e com o tempo começou a perseguir outras pessoas. A mensagem do Evangelho também foi se distanciando cada vez mais da simplicidade daquilo que nós vemos no ensino de Jesus e dos apóstolos. A igreja começou a se tornar extremamente hierárquica, extremamente cerimonial e também uma igreja que exercia um domínio, um controle sobre a vida das pessoas. E o que nós observamos na Idade Média é que prevaleceu um tipo de igreja bastante diferente daquilo que nós encontramos no ensino de Jesus e dos apóstolos. Aí nós temos a igreja medieval, mais ou menos no período de 1000 anos, nós podemos dizer mais ou menos 400, 500 depois de Cristo até 1500. E nessa época o cristianismo ele se expandiu, mas não mais pela pregação simples do Evangelho, não mais pela experiência individual de conversões, mas muitas vezes por conversões em massa, debaixo de pressão política, militar,
econômica, muito nominalismo, muito sincretismo. Muitas pessoas começaram a combinar a sua fé cristã com as suas antigas tradições pagãs, e isso foi se desenvolvendo através dos séculos. Ainda que durante todo esse tempo surgiram grandes líderes teólogos na igreja, como logo no início Agostinho de Hipona, e lá pela Idade Média nós vemos Tomás de Aquino, mas o povo de forma geral estava muito distante do ensino do Evangelho. A tal ponto de que, ao invés de pensar no cristianismo como um relacionamento vivo com Cristo, uma verdadeira fé em Cristo como Senhor e Salvador, a maior parte daqueles que se diziam cristãos frequentavam missas onde eles não conseguiam entender aquilo que estava sendo dito, porque as celebrações eram feitas em latim, e ao mesmo tempo eles começaram a adotar muitas práticas diferentes daquilo que nós encontramos logo no início da história da igreja. Então, por um lado, nós vemos uma igreja que se tornou riquíssima, poderosa, que exercia sua influência e o seu domínio, o seu controle até sobre reis e reinos. E, ao mesmo tempo, nós vemos também uma degradação moral, uma corrupção significativa da igreja, uma ignorância generalizada do povo em relação às verdades fundamentais do Evangelho. Aqui e ali surgiam pessoas que traziam o propósito de voltar ao Evangelho, como os pré-reformadores, John Wycliffe, Savonarola, John Huss, mas todos eles foram rejeitados pela igreja. Foi só no século XVI que Martinho Lutero, então, ele levantou esse questionamento em relação à venda de indulgências. E aqui a gente deve resumir, não é? Basicamente, uma indulgência é um documento emitido pela igreja afirmando que pessoas que morreram e que foram para o que se entende como purgatório, essas pessoas estariam ali sofrendo para pagar os seus pecados temporais, e que quem comprasse indulgência poderia ter para os seus parentes o cancelamento, o perdão dos pecados, para que os seus parentes pudessem subir diretamente ao céu, à presença de Deus. Isso se tornou um comércio de grandes proporções, especialmente para construir a Catedral de São Pedro em Roma. Martinho Lutero achava que isso era uma distorção da igreja e que Roma não concordava com isso. Quando ele foi para lá, ele descobriu que era a própria Sé romana que havia definido que isso deveria ser feito por toda a cristandade. E por causa disso ele ficou indignado, ele lançou as 95 teses no dia 31 de outubro, daí a razão por que se comemorou o dia 31 de outubro o início da Reforma Protestante, porque ali ele levanta 95 questionamentos a respeito da prática da venda de indulgências. E ali ele demonstra que o relacionamento com Deus é um relacionamento pela fé, é um relacionamento livre, pessoal, e não é algo mediado pela estrutura da igreja. Isso provocou uma reação em cadeia por todos os países. A imprensa havia sido inventada há pouco tempo com Gutenberg, aquela imprensa de multiplicação rápida, né, de textos, e essas teses elas se espalharam, e um movimento de resistência à igreja começou a surgir. Martinho Lutero teve que se apresentar diante das autoridades da igreja, e ele foi desafiado a abandonar aquilo que ele estava ensinando, porque a partir daí ele já havia desacreditado da própria igreja. Ele foi para Roma, ele viu muita corrupção, prostituição, muita ganância, muita riqueza e opulência, e ele então, nesse ínterim, ele descobriu a doutrina da justificação pela fé. Ele entendeu que o relacionamento com Deus não é algo mediado pelos sacramentos da igreja, não é por boas obras, não é por peregrinações ou por esmolas, mas pela simples fé em Cristo, através do seu sacrifício perfeito na cruz. E foi a partir daí que ele se tornou líder desse movimento. Ele então foi chamado, né, para comparecer diante dessa grande assembleia de líderes políticos, militares e religiosos, chamada Dieta de Worms, e lá ele foi desafiado a renegar aquilo que ele estava ensinando. E ele resistiu, e por causa disso havia até o perigo dele ser executado, né? Mas amigos seus o raptaram, por assim dizer, e o esconderam no castelo até que as coisas se acalmassem. E o fato é que depois ele retornou do seu exílio e liderou um movimento de reforma.
A princípio, a ideia não era se separar da igreja, mas depois ele havia chegado à conclusão de como ele foi excomungado e foi rejeitado e que havia possibilidade dele ser executado pela igreja. Então, movimentos surgiram, né, de formação de igrejas que foram chamadas de igrejas luteranas. E depois disso, esse movimento de reforma, ele foi se estendendo pela Europa. Numa segunda geração, nós vemos a reforma em Genebra, na Suíça, sob a liderança de João Calvino. E aí você pode perceber o contraste que há entre 1000 anos do cristianismo medieval e agora um novo tipo de cristianismo que propõe algumas teses. Primeiro, que só a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática, que nós não podemos depender da autoridade dos concílios, dos mestres da igreja, das tradições da igreja, mas só a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E isso simplesmente tirava toda a ideia dos dogmas que foram construídos através dos séculos. Eles também afirmavam que a salvação era somente pela graça de Deus e que não poderia haver nenhum mérito, nenhuma obra, nenhuma cerimônia que nós poderíamos fazer para merecer a graça de Deus. A graça de Deus é algo que é oferecida de forma gratuita através da fé. E por isso eles afirmaram, é somente a fé. Não a fé e mais a mediação dos santos, não a fé e mais a igreja, somente a fé. A justificação é pela fé, a salvação é pela fé. Eles também afirmaram, né, que a salvação é somente através de Jesus, não dos santos, não da estrutura da igreja, somente através de Jesus. E eles também afirmaram de que só Deus é digno de glória e, portanto, essa glória não poderia ser compartilhada com santos na história da igreja. E tudo isso gerou um movimento de grande transformação social, espiritual, em todos os sentidos. E esse movimento se espalhou por toda a Europa e chegou nos Países Baixos, chegou na França, chegou na Inglaterra. Na França, o movimento de reforma foi sufocado de uma forma extremamente violenta. Milhares de pessoas foram mortas, né, pelas autoridades. E o fato é que, através desse movimento, surgiu a igreja de tradição reformada. Igrejas que estavam dizendo, né, de que a verdadeira mensagem de Deus é o Evangelho de Cristo, somente pela fé, através de Jesus. E esse movimento, com muitas lutas, conflitos e até mesmo guerras, mas foi se expandindo. E hoje os protestantes são herdeiros disso que aconteceu no século XVI. Agora a pergunta que surge para nós mas o que isso tem a ver conosco em pleno século XXI? Os contextos realmente são diferentes. No século XVI, praticamente todas as pessoas acreditavam na Bíblia, acreditavam na eternidade, na salvação, no céu e inferno. E hoje nós vemos a realidade de uma sociedade secularizada. Muitas pessoas já não creem mais em nenhuma dessas realidades. E ao mesmo tempo que nós vemos em nossa época, é uma igreja que secularizou-se profundamente. A sua própria pregação se tornou secular, porque a partir, eu diria, de 30 anos atrás, principalmente, nós começamos a ver outra mensagem que não mais a mensagem da salvação pela fé em Jesus. E esse tipo de pregação se tornou tão generalizado que hoje é até mesmo difícil de nós encontrarmos igrejas que preguem o Evangelho de Cristo como nós encontramos no ensino de Jesus e dos apóstolos. Por isso nós podemos dizer sim que hoje nós precisamos de uma nova reforma. E essa nova reforma é a causa mais urgente que nós temos como discípulos de Cristo. A sociedade está se desintegrando, se secularizando, a sociedade está se tornando cada vez mais cativa de princípios relativistas, morais e uma degradação moral sem precedentes. E num momento como esse, a igreja precisa se fortalecer, os verdadeiros discípulos de Cristo precisam assumir a sua identidade, a sua vocação. E eu diria que um fator distintivo que deve definir o que significa uma nova reforma, significa voltar à palavra de Deus como única regra de fé e prática. Aceitar o seu ensino, especialmente o ensino do Evangelho. E por isso eu gostaria de deixar com vocês o texto de Jeremias, capítulo 6, verso 16. Ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andem por ele, e vocês já acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele.
Essas palavras, né, através do profeta Jeremias, nos falam profundamente sobre o que significa buscar uma nova reforma. Primeiro, nós devemos observar os nossos caminhos, por onde nós estamos andando, como nós estamos vivendo, que mensagem nós estamos pregando, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. E quando nós paramos para observar e comparamos com a verdade daquilo que encontramos no Evangelho, nós vemos uma distância abismal e como nós precisamos, então, observar os caminhos por onde nós temos andado. E, ao mesmo tempo, nós devemos perguntar pelas veredas antigas, pelos caminhos daqueles que deram sua vida pela mensagem do Evangelho através de 2000 anos de história da Igreja, a começar da Igreja primitiva, passando pelos reformadores, os puritanos, os avivalistas do século XVIII e também pelos grandes avivamentos modernos e o moderno movimento missionário no século XIX e a Igreja evangélica no século XX, século XXI. Nós devemos perguntar pelas veredas antigas, precisamos conhecer a nossa história, precisamos saber quem nós somos e nós devemos lembrar que nós somos herdeiros desses homens e mulheres que viveram antes de nós. Por isso nós devemos perguntar qual é o bom caminho. Nós precisamos ter convicção do caminho que nós devemos seguir e abandonar o mau caminho. Andar no bom caminho significa ter um compromisso radical com a mensagem do Evangelho, com a autoridade das Escrituras. E se nós fizermos isso, nós vamos achar descanso para as nossas almas, porque nós vamos saber que nós estamos crendo no Evangelho, nós vamos estar experimentando a realidade da graça de Deus e nós vamos assumir o nosso compromisso de proclamar essa mensagem, mesmo num contexto tão diferente como nós vivemos hoje. Existe um perigo muito grave de não andarmos nesse caminho, porque para aqueles que não andam no caminho, a paz de Deus não está ali, somente o juízo de Deus. Por isso eu creio que devemos sim orar por uma nova reforma. E nós devemos assumir o compromisso de fazermos parte disso. E isso começa a partir de cada um de nós individualmente dizendo: Senhor, eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Quero que através da minha vida outras pessoas possam reconhecer que Jesus é real, é verdadeiro. E que isso se estenda para as nossas igrejas. E que se estenda para outras igrejas. E quem sabe nós não vejamos em nosso país um movimento de volta de muitas igrejas para a palavra de Deus, para a pregação do Evangelho, na perspectiva da eternidade, sabendo que há pessoas que estarão longe de Deus para sempre por causa dos seus pecados, e há pessoas que estarão na presença de Deus por toda a eternidade. E a diferença nessas duas realidades é uma só: Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz, para que nos arrependendo e crendo nele, nós tenhamos a certeza da vida eterna. Que Deus nos dê a bênção de uma nova reforma.